Existe uma ilusão perigosa que domina o mundo dos negócios e da produtividade. A crença de que crescer exige complexidade, que inovar exige estruturas gigantes, que competir exige recursos que você ainda não tem. Esse é o erro que paralisa empreendedores antes mesmo de começarem. O princípio central de Pense Simples de Gustavo Caetano é uma ruptura direta com essa mentalidade. Complexidade não é sofisticação. Complexidade é, na maioria das vezes, insegurança disfarçada de estratégia. Empresas quebram não por falta de ideias, mas por excesso delas. Pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas por excesso de distração. Projetos morrem não por falta de talento, mas por falta de foco. Simplicidade não é fazer pouco, é eliminar tudo que não move o ponteiro. Imagine um avião na pista. Ele não decola porque tem muitas asas, ele decola porque tem potência direcionada, foco concentrado, direção clara. Simplicidade é potência organizada. O primeiro passo para entender isso é aceitar uma verdade desconfortável. Quanto mais complexo um sistema, mais difícil ele é de executar, manter e escalar. A maioria dos empreendedores tenta parecer grande antes de ser eficiente. Criam processos longos, apresentações sofisticadas, planejamentos intermináveis. Mas a execução real acontece no campo da clareza. Simplicidade é clareza operacional. Na prática, isso significa reduzir qualquer ideia à sua essência funcional. Pergunte sempre: qual é o problema real que estou resolvendo? Quem realmente precisa disso? O que é absolutamente necessário para entregar valor? Tudo o que não responde diretamente a essas três perguntas é ruído. Empresas ágeis crescem porque começam pequenas, testam rápido e ajustam constantemente. Elas não esperam perfeição. Elas constroem versões simples e funcionais. Validam, aprendem, melhoram. Complexidade, geralmente, é uma tentativa de evitar o erro. Mas o erro é inevitável. A simplicidade permite errar barato. Se você quer aplicar esse princípio agora, faça um exercício brutal de redução. Pegue seu projeto atual e tente explicá-lo em uma única frase clara, sem termos técnicos. Se você não consegue explicar de forma simples, você ainda não entendeu completamente o que está fazendo. Confusão interna sempre gera execução confusa. Outro ponto essencial é entender que simplicidade não significa ausência de profundidade. Pelo contrário, para tornar algo simples, você precisa compreender profundamente. Um cirurgião experiente realiza um procedimento com poucos movimentos precisos. Um iniciante faz movimentos excessivos. A diferença não é habilidade mecânica, é clareza mental. No mundo dos negócios, pensar simples exige coragem. Coragem para dizer não, coragem para cortar funcionalidades, coragem para abandonar ideias que parecem brilhantes, mas não são essenciais. Cada sim desnecessário é um custo futuro. Cada nova complexidade adicionada é uma dívida operacional. Pense em quantas vezes você complicou algo tentando impressionar alguém. Um produto com recursos demais. Um plano de negócios com páginas demais. Uma estratégia com etapas demais. Complexidade cria a sensação de trabalho. Simplicidade cria resultado. Existe também um aspecto psicológico profundo aqui. O cérebro humano prefere o que é fácil de entender. Quando algo é claro, a decisão é rápida. Quando é complexo, a decisão é adiada. Negócios simples convertem mais porque reduzem fricção mental. Produtos simples vendem mais porque reduzem dúvida. Se você quer um negócio ágil e inovador, reduza a fricção em tudo. Comunicação, processos, oferta, atendimento. Cada ponto de atrito é um ponto de desistência. Mas como transformar simplicidade em prática diária? Primeiro, elimine o excesso de informação. Você não precisa de 50 métricas. Precisa das 3 que realmente indicam crescimento. Receita, custo, aquisição de cliente. O resto é complemento. Empresas que tentam medir tudo acabam não agindo sobre nada. Segundo, construa versões mínimas viáveis. Antes de lançar algo perfeito, lance algo funcional. O mercado é o melhor professor.
Teoria sem validação é ilusão. Terceiro, reduza reuniões. Reuniões são frequentemente usadas como substituto para decisão. Decisão gera movimento. Discussão prolongada gera estagnação. Quarto, simplifique sua comunicação. Se sua equipe não entende claramente a prioridade da semana, a falha não está na equipe, está na liderança. Simplicidade também está ligada à velocidade. Quanto mais simples a estrutura, mais rápida a resposta. E velocidade é vantagem competitiva. Não vence quem tem mais recursos. Vence quem reage mais rápido. Observe empresas que começaram pequenas e cresceram exponencialmente. Elas não iniciaram com estruturas gigantescas, começaram resolvendo um problema específico, de forma clara, para um público específico. Foco concentrado gera crescimento sustentável. Agora, vamos aprofundar algo fundamental: a relação entre simplicidade e inovação. Existe a crença de que inovar é criar algo revolucionário. Na prática, inovação muitas vezes é simplificação radical. É pegar algo complicado e torná-lo acessível. Pense nos grandes avanços tecnológicos. Muitos não inventaram algo completamente novo. Eles simplificaram o acesso, tornaram intuitivo, reduziram barreiras. Isso significa que você não precisa criar algo inédito para ser inovador. Você precisa remover complexidade onde ela é desnecessária. Um erro comum é tentar crescer expandindo demais. Mais produtos, mais serviços, mais públicos. A expansão prematura destrói foco. Crescimento sustentável exige profundidade antes de amplitude. A pergunta estratégica correta não é "como faço mais?", é "como faço melhor o essencial?". Se você domina o essencial, você constrói base sólida. Se você diversifica cedo demais, você constrói fragilidade estrutural. Existe ainda um aspecto interno dessa filosofia: simplicidade mental. Pessoas sobrecarregadas produzem menos. Multitarefas constantes diminuem qualidade. Foco único aumenta profundidade. Se você quer resultados diferentes, comece organizando sua mente. Escolha uma prioridade principal por vez. Execute até concluir. Depois, avance. Pensar simples é uma disciplina. Não é natural. O impulso humano é adicionar, acrescentar, expandir. Simplificar exige subtrair. Subtrair tarefas irrelevantes. Subtrair compromissos desnecessários. Subtrair produtos pouco lucrativos. Subtrair clientes problemáticos. Subtrair ruído. Quando você remove o excesso, o essencial se destaca. Há também uma verdade estratégica importante: complexidade é inimiga da escala. Sistemas simples são replicáveis. Sistemas complexos dependem de pessoas específicas. Se algo só funciona porque você está presente o tempo todo, ele não é simples o suficiente. Seu objetivo deve ser construir processos tão claros que qualquer pessoa competente consiga executar. Isso é pensar como construtor de sistema, não como executor isolado. A grande transformação proposta aqui é mental. Você precisa abandonar a necessidade de parecer sofisticado e abraçar a eficiência prática. Muitas empresas querem parecer grandes para ganhar respeito, mas o mercado respeita resultado, não aparência. Quando você simplifica, você ganha clareza. Quando ganha clareza, decide mais rápido. Quando decide mais rápido, executa mais. Quando executa mais, aprende mais rápido que os outros. E aqui está o ponto central. Vantagem competitiva moderna é velocidade de aprendizado. E velocidade de aprendizado depende de simplicidade operacional. Se você sair daqui com apenas uma aplicação imediata, que seja esta: escolha uma área da sua vida ou negócio e reduza pela metade. Metade das tarefas. Metade das metas. Metade das distrações. Concentre energia no que realmente gera resultado mensurável. Simplicidade não é estética, é estratégia. Negócios ágeis e inovadores não nascem de ideias mirabolantes. Nascem de clareza brutal, de foco disciplinado, de execução enxuta. Pensar simples é, na verdade, pensar com maturidade estratégica. É entender que o mundo já é complexo demais,
Quem organiza o caos vence. A pergunta final que você precisa se fazer não é: como posso fazer mais? É o que posso eliminar hoje para liberar potência real? Porque no final, sucesso não é sobre adicionar camadas, é sobre remover o que impede o essencial de crescer. Agora que você entendeu que simplicidade é uma estratégia, não apenas uma estética, precisamos avançar para algo ainda mais profundo. O motivo pelo qual a maioria das pessoas complica, mesmo sabendo que deveria simplificar. O ser humano associa complexidade à inteligência. Quanto mais elaborado algo parece, mais valor ele imagina que aquilo tem. Esse viés cognitivo é perigoso. Ele faz você adicionar camadas desnecessárias para parecer competente, quando na verdade está criando fricção invisível. Pense em um restaurante. Se o cardápio tem 100 opções, você não sente segurança. Você sente dúvida. Se ele tem 10 pratos bem definidos, você sente especialização. Foco gera confiança. Excesso gera suspeita. No mundo dos negócios, clareza gera autoridade. Complexidade gera confusão. Existe um ponto central aqui. Clareza vende. Complexidade exige esforço mental. E esforço mental é algo que o cérebro tenta evitar. Quando sua proposta é simples, o cliente entende rapidamente se aquilo resolve o problema dele. Quando é complexa, ele adia a decisão. E decisão adiada muitas vezes se transforma em decisão perdida. A simplicidade, portanto, não é apenas uma escolha operacional. É uma escolha psicológica estratégica. Mas existe outro obstáculo silencioso, o medo de começar pequeno. Muitos empreendedores acreditam que precisam começar grande para serem levados a sério. Investem pesado antes de validar. Criam estruturas antes de ter demanda. Contratam antes de ter receita previsível. Isso não é ousadia, é insegurança mascarada. Começar simples significa começar validando a dor real do cliente com o mínimo de recurso possível. É testar antes de investir. É perguntar antes de produzir. É escutar antes de escalar. Existe um princípio fundamental aqui. Primeiro valide, depois otimize. Só então escale. Se você inverte essa ordem, você amplia erros. Na prática, isso significa que seu primeiro produto não precisa ser perfeito. Ele precisa ser funcional. Ele precisa resolver uma dor específica. Ele precisa gerar feedback real. Feedback real é mais valioso que planejamento sofisticado. A simplicidade permite iteração rápida, e iteração rápida gera aprendizado acumulado. Agora pense na sua rotina pessoal. Quantos projetos você iniciou e abandonou porque eram grandes demais? Dietas complexas, planos de estudo impossíveis, metas exageradas. O cérebro desiste do que parece pesado. Quando você divide algo grande em ações simples e executáveis, você reduz resistência interna. Simplicidade também é uma estratégia contra a procrastinação. Um exemplo prático: ao invés de dizer, vou criar um negócio digital completo, a ação simples seria: vou conversar com 10 pessoas que têm esse problema. Ação pequena, aprendizado enorme. Outro exemplo: ao invés de vou melhorar minha produtividade, a ação simples é: vou trabalhar 50 minutos focado em uma única tarefa hoje. Simplicidade cria tração. Existe ainda um conceito importante. Simplicidade é uma forma de priorização extrema. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Se você tem 5 metas principais, você não tem nenhuma. O foco real exige escolha dolorosa. A pergunta que define crescimento não é: o que posso adicionar? É o que estou disposto a deixar de fazer. Toda escolha implica renúncia. Empreendedores medianos querem todas as oportunidades. Empreendedores estratégicos escolhem uma e ignoram o resto até dominar. Foco prolongado gera profundidade. Profundidade gera autoridade. Autoridade gera escala. Sem foco, você apenas se movimenta. Com foco, você progride. Agora vamos falar sobre processos. Empresas que crescem de forma sustentável possuem processos simples e claros. Isso não significa ausência de organização, significa organização funcional.
Um processo simples é aquele que qualquer pessoa nova consegue entender rapidamente. Se apenas você entende como algo funciona, você criou dependência, não sistema. Pergunte-se: se eu saísse hoje, meu negócio continuaria funcionando? Se a resposta é não, há complexidade excessiva centralizada em você. Pensar simples também significa documentar de forma objetiva. Reduzir decisões repetitivas, criar padrões. Toda decisão repetida é desperdício de energia cognitiva. Padronização não é burocracia, é libertação mental. Você precisa usar sua energia para decisões estratégicas, não para resolver as mesmas micro-questões todos os dias. Agora vamos aprofundar na questão da inovação. A maioria das pessoas associa a inovação à tecnologia avançada, mas muitas inovações revolucionárias foram simplificações estruturais. Uber não inventou o transporte, simplificou a conexão. Netflix não inventou filmes, simplificou o acesso. Amazon não inventou varejo, simplificou a compra. Inovar é reduzir atrito. Onde há burocracia, existe oportunidade de simplificação. Onde há confusão, existe espaço para clareza. Onde há demora, existe espaço para agilidade. Olhe para qualquer setor. Pergunte: onde está o excesso? Onde está a complicação desnecessária? Ali está sua oportunidade estratégica. Simplicidade é vantagem competitiva invisível. Outro ponto crucial. Simplicidade exige métricas objetivas. Empresas complexas se perdem em relatórios extensos. Empresas simples acompanham indicadores essenciais. Se você não sabe claramente quais números definem sucesso no seu negócio, você está operando no escuro. Escolha poucos indicadores e acompanhe diariamente. Frequência cria consciência. Consciência cria ajuste rápido. E aqui está algo ainda mais profundo. Simplicidade reduz ansiedade. Quanto mais complexo seu sistema, mais variáveis você tenta controlar. Quanto mais variáveis, mais imprevisibilidade você sente. Quando você simplifica, você reduz pontos de falha, reduz incerteza, reduz sobrecarga mental. Empreendedores esgotados geralmente estão operando estruturas complexas demais para o estágio em que estão. A estrutura precisa ser proporcional ao tamanho atual do negócio, não ao tamanho que você imagina ter no futuro. Crescimento saudável é progressivo. Existe também a questão da comunicação interna. Se sua equipe não sabe exatamente qual é a prioridade principal da semana, você não tem alinhamento. E sem alinhamento, você tem esforço disperso. Esforço disperso é energia desperdiçada. Uma equipe alinhada em uma única prioridade é mais produtiva que uma equipe dispersa em 5 frentes. Simplicidade é alinhamento concentrado. Agora, observe sua própria vida fora do trabalho. Quantas decisões desnecessárias você toma diariamente? Roupas, rotas, horários, pequenas escolhas repetitivas. Grandes líderes simplificam o ambiente para preservar energia mental. Quanto menos decisões irrelevantes você toma, mais energia sobra para decisões estratégicas. Simplicidade é economia cognitiva. E aqui está uma verdade importante. Pensar simples não é pensar pequeno, é pensar com precisão. Pensar pequeno é limitar a ambição. Pensar simples é organizar a ambição. Você pode ter metas grandes, mas o caminho até elas precisa ser composto por ações simples e claras. Imagine tentar subir uma montanha dando saltos gigantes. Você se esgota rapidamente. Agora imagine subir passo a passo, com ritmo constante. Você chega mais longe. O erro comum é confundir intensidade com consistência. Intensidade sem simplicidade gera burnout. Consistência simples gera resultado cumulativo. Resultado cumulativo é a força invisível que constrói negócios sólidos. Pequenas melhorias constantes superam grandes planos nunca executados. Se você quer aplicar isso agora, faça 3 movimentos imediatos. Primeiro, escolha um único objetivo prioritário para os próximos 30 dias. Segundo, elimine ou pause tudo que não contribui diretamente para esse objetivo. Terceiro, defina uma ação simples e diária que avance essa prioridade.
Não precisa ser grandioso. Precisa ser consistente. Simplicidade gera consistência. Consistência gera confiança. Confiança gera expansão. A maioria das pessoas vive em complexidade auto-infligida. Elas acumulam compromissos, metas e tarefas como se produtividade fosse volume. Mas produtividade real é impacto por unidade de esforço. E impacto exige foco concentrado. Se você internalizar isso profundamente, sua forma de operar muda. Você começa a questionar tudo que adiciona complexidade. Você começa a cortar com mais facilidade. Você começa a valorizar clareza. Pensar simples é um ato de maturidade estratégica. É assumir controle sobre o que realmente importa e abandonar o resto. Agora estamos prontos para aprofundar ainda mais e entrar na aplicação estratégica em cenários reais de crescimento, tomada de decisão e construção de vantagem competitiva sustentável. Agora, entramos em um nível mais estratégico. Até aqui você entendeu que simplicidade gera clareza, velocidade e foco. Mas existe um ponto ainda mais poderoso. Simplicidade é um filtro de decisão. Toda vez que você toma uma decisão complexa demais, você aumenta o custo futuro. Toda vez que você escolhe a opção mais simples e funcional, você aumenta sua margem de adaptação. Empresas morrem não porque erram, morrem porque ficam presas a estruturas difíceis de ajustar. A simplicidade cria flexibilidade. Imagine dois barcos. Um é leve, ágil, responde rapidamente ao vento. O outro é pesado, cheio de estruturas desnecessárias. Quando a tempestade vem, qual consegue mudar de direção mais rápido? No mercado, tempestades são constantes. Mudanças tecnológicas, mudanças de comportamento do consumidor, mudanças econômicas. Se sua operação é pesada, você reage tarde. Se é simples, você se ajusta rápido. Agora vamos trazer isso para a prática real de crescimento. Crescer não é adicionar camadas. Crescer é fortalecer a base e depois expandir mantendo a estrutura enxuta. Existe um erro comum quando um negócio começa a dar certo: adicionar complexidade prematuramente. Novos departamentos, novos produtos, novos públicos. A energia se dispersa, o foco enfraquece, a execução perde qualidade. Crescimento saudável é aprofundamento antes de expansão. Você domina um canal antes de abrir outro. Domina um produto antes de criar um novo. Domina um público antes de ampliar segmento. Se você não domina o que já faz, expandir só amplifica desorganização. Outro ponto crítico é a tomada de decisão. Empreendedores sobrecarregados tendem a procrastinar decisões importantes porque o cenário parece confuso. A complexidade paralisa. A simplicidade acelera. Quando você define critérios claros de decisão, tudo se torna mais objetivo. Por exemplo, essa nova oportunidade aumenta a receita ou aumenta ego? Ela fortalece o foco principal ou dispersa a energia? Ela é essencial agora ou apenas interessante? Perguntas simples eliminam ilusões. Muitas vezes você diz sim porque tem medo de perder algo. Mas cada novo compromisso cria custo invisível: tempo, atenção, energia. A verdadeira estratégia é saber o que ignorar. Agora vamos falar sobre vantagem competitiva sustentável. A maioria acredita que vantagem vem de recursos: capital, tecnologia, equipe grande. Mas a vantagem mais subestimada é a capacidade de executar com clareza e velocidade. Execução clara depende de simplicidade. Quando sua equipe entende exatamente o que deve fazer e por quê, a performance sobe. Quando há múltiplas prioridades, a energia se fragmenta. Existe um conceito poderoso aqui: alinhamento radical. Todos precisam saber qual é a principal meta do momento. Todos precisam entender como suas tarefas contribuem para essa meta. Se isso não está claro, a liderança falhou na simplificação. Simplicidade é liderança madura. Líder imaturo complica para parecer estratégico. Líder maduro simplifica para gerar resultado. Outro elemento essencial é o design da experiência do cliente. Quanto mais simples for a jornada, maior a conversão. Se o cliente precisa pensar demais, ele desiste.
Se precisa preencher formulários longos, ele desiste. Se precisa entender termos complexos, ele desiste. Reduzir etapas aumenta a conversão. Reduzir dúvida aumenta a confiança. Pergunte-se: quantos passos existem entre o interesse e a compra? Quantas fricções existem nesse caminho? Cada fricção é um vazamento de resultado. Agora vamos aprofundar ainda mais. Simplicidade como disciplina pessoal de alta performance. Você não consegue construir um negócio simples se sua mente é caótica. Organização externa começa com organização interna. Isso significa clareza de metas, clareza de prioridades, clareza de rotina. Se você acorda todos os dias reagindo ao que aparece, você não está operando de forma simples, você está operando de forma dispersa. Alta performance exige agenda estruturada com espaço para foco profundo. Blocos de tempo dedicados a tarefas estratégicas, sem interrupção, sem multitarefa. Multitarefa é uma ilusão produtiva. Ela cria sensação de atividade, mas reduz qualidade e profundidade. Foco único é força multiplicada. Agora vamos falar sobre eliminação estratégica. Existe algo no seu negócio que gera pouco resultado e consome muita energia. Pode ser um cliente específico, um produto pouco lucrativo, um canal que exige esforço excessivo. Você mantém porque já investiu tempo, mas tempo passado não justifica a energia futura. Cortar pode ser a decisão mais lucrativa. Simplicidade, muitas vezes, é sobre remover o que não funciona mais. Empresas enxutas têm mais margem. Mais margem permite investimento estratégico. Investimento estratégico gera crescimento. Outra aplicação prática é na comunicação da sua proposta de valor. Se alguém pergunta o que você faz, sua resposta deve ser direta e compreensível em segundos. Se você precisa de 5 minutos para explicar, a confusão estrutural. Clareza gera confiança imediata. Agora vamos abordar algo ainda mais profundo: identidade estratégica. Quando você decide operar com simplicidade, você define um padrão de comportamento. Você passa a questionar exageros, passa a cortar ruídos, passa a buscar essência. Isso muda sua forma de pensar. Você deixa de buscar complexidade como sinal de importância. Você passa a buscar eficiência como sinal de maturidade. Isso altera sua autoestima profissional. Você não precisa provar nada através de estruturas grandiosas. Você prova através de resultados objetivos. E aqui está um ponto crucial. Simplicidade aumenta sua capacidade de aprendizado. Quando seu sistema é simples, você consegue identificar rapidamente o que está funcionando e o que não está. Em sistemas complexos, erros ficam escondidos. Em sistemas simples, eles aparecem rápido. Erro rápido é aprendizado rápido. Aprendizado rápido é crescimento acelerado. Agora imagine aplicar isso por anos. Pequenas melhorias constantes. Estrutura enxuta. Decisões claras. Foco disciplinado. Você constrói algo resiliente. Resiliência é construída através de clareza estrutural. Quanto menos dependente você é de fatores desnecessários, mais resistente você se torna. Vamos trazer isso para um exemplo prático. Imagine 2 empreendedores digitais iniciando no mesmo dia. O primeiro cria um curso simples resolvendo um problema específico, lança rápido, ajusta com base no feedback, melhora a oferta gradualmente. O segundo passa meses planejando um produto complexo com múltiplos módulos, bônus, plataformas, automações sofisticadas. Quem aprende mais rápido? Quem gera caixa mais cedo? Quem consegue ajustar rota antes de gastar demais? Simplicidade não é falta de ambição, é estratégia de aprendizado acelerado. E agora a parte mais importante. Pensar simples é assumir responsabilidade total. Porque quando você remove complexidade, as desculpas acabam. Você não pode culpar o sistema complicado. Não pode culpar o processo elaborado. Você vê claramente onde está o erro e corrige. Simplicidade expõe ineficiências, e isso exige maturidade emocional. Muitas pessoas evitam simplificar
porque isso revela falhas que estavam escondidas sob camadas de estrutura. Mas se você quer crescimento real, você precisa dessa clareza brutal. A transformação final aqui é essa. Simplicidade é poder concentrado. Quando você elimina o excesso, sua energia se intensifica, sua direção se torna precisa, sua execução se torna limpa. Você para de tentar fazer tudo e começa a fazer o que realmente importa. E isso muda seus resultados. Estamos agora entrando na fase mais profunda dessa filosofia. Como transformar a simplicidade em um sistema permanente, uma cultura interna, uma mentalidade inabalável que sustenta crescimento contínuo ao longo dos anos. Agora chegamos ao ponto em que simplicidade deixa de ser técnica e se torna identidade. Porque aplicar uma vez é fácil. Difícil é sustentar. Difícil é resistir ao impulso constante de complicar quando as coisas começam a crescer. Todo crescimento traz novas possibilidades, novas ideias, novas oportunidades, e cada nova oportunidade é uma tentação disfarçada de progresso. É aqui que a maioria se perde. Simplicidade não é uma decisão isolada. É um sistema de proteção contra dispersão. Você precisa criar critérios permanentes que funcionem como guardiões da sua energia. Imagine que sua atenção é capital financeiro. Você investiria em qualquer coisa que aparece? Ou analisaria retorno, risco e alinhamento estratégico? A atenção é ainda mais valiosa que dinheiro, porque dinheiro pode ser recuperado. Tempo e foco não. Quando você adota a simplicidade como cultura, toda nova ideia passa por um filtro. Isso fortalece o núcleo ou desvia dele. O núcleo é aquilo que realmente gera resultado. Receita principal, produto principal, competência principal. Empresas fortes protegem seu núcleo com obsessão. Agora entenda algo decisivo. Simplicidade sustentável exige disciplina emocional. Porque muitas vezes você vai dizer não para algo que parece empolgante. Vai recusar oportunidades que poderiam gerar ganho imediato, mas criariam complexidade estrutural. É como uma dieta estratégica. Você pode comer qualquer coisa, mas escolhe aquilo que mantém performance a longo prazo. Sem disciplina, a complexidade volta silenciosamente. Outro elemento essencial é padronização inteligente. Quando algo funciona, transforme em processo. Documente, simplifique, repita. Não reinvente o que já está validado. Repetição estruturada é eficiência multiplicada. Pessoas criativas muitas vezes sabotam a simplicidade porque buscam novidade constante. Mas crescimento sustentável vem da execução consistente do que já provou funcionar. A inovação verdadeira não substitui o essencial. Ela aprimora o essencial. Agora vamos falar sobre cultura interna. Se você lidera uma equipe, precisa ensinar simplicidade como valor. Isso significa recompensar clareza, valorizar soluções diretas, cortar reuniões desnecessárias, reduzir burocracia. Se alguém apresenta uma ideia complexa, a pergunta não é como implementamos. É como tornamos isso mais simples. A maturidade estratégica está na redução. Existe um teste poderoso que você pode aplicar regularmente. Se fôssemos obrigados a operar com metade dos recursos atuais, o que manteríamos? Essa pergunta revela o que realmente importa. Porque quando recursos são limitados, prioridades ficam evidentes. Empresas que aprendem a operar enxutas, mesmo quando crescem, constroem vantagem estrutural enorme. Agora vamos trazer isso para a sua mentalidade individual. Você precisa se tornar alguém que busca essência em tudo. Quando aprende algo novo, pergunte: qual é o princípio central aqui? Qual é a alavanca principal? Quando enfrenta um problema, pergunte: qual é a causa raiz? Não trate sintomas. Trate origem. Complexidade muitas vezes é tratar sintoma repetidamente. Simplicidade é resolver a raiz e eliminar recorrência. Outro ponto decisivo é ritmo. Crescimento simples é crescimento constante, sem picos exagerados seguidos de quedas bruscas. Constância supera intensidade. Muitos empreendedores vivem ciclos emocionais extremos porque criam metas grandiosas e estruturas pesadas demais. Quando não conseguem sustentar,
desmotivam. Simplicidade cria metas executáveis. Metas executáveis criam progresso visível. Progresso visível gera motivação estável. Motivação estável gera continuidade. Agora vamos aprofundar na questão da autoconfiança estratégica. Quando você domina o simples, você ganha confiança real. Não confiança baseada em aparência, mas em competência prática. Você sabe o que faz, sabe por que funciona, sabe como ajustar. Isso elimina a ansiedade desnecessária. Confusão gera insegurança, clareza gera segurança, e segurança permite decisões firmes. Existe também um impacto direto na sua reputação. Profissionais que comunicam com clareza são percebidos como especialistas. Profissionais que usam linguagem excessivamente complexa são percebidos como confusos ou inseguros. Simplicidade aumenta a autoridade, porque a autoridade verdadeira não precisa de enfeite. Agora vamos tocar em algo profundo: identidade de longo prazo. Se você internaliza a simplicidade como princípio permanente, você se torna alguém difícil de derrubar. Porque modas passam, tendências mudam, ferramentas evoluem, mas princípios permanecem. Simplicidade é um princípio atemporal. Ela se adapta a qualquer contexto, a qualquer mercado, a qualquer fase da vida. Quando você domina princípios, você não depende de circunstâncias, e aqui está a transformação final dessa parte. Simplicidade não é sobre reduzir ambição, é sobre aumentar precisão. Você continua querendo crescer, continua querendo impacto, continua querendo resultados maiores. Mas agora você entende que grandeza não nasce de expansão caótica, nasce de foco disciplinado acumulado ao longo do tempo. Se você aplicar tudo isso, algo muda profundamente. Você começa a operar com menos ruído, menos distração, menos ansiedade. Sua energia se concentra, suas decisões ficam claras, seu crescimento se torna previsível. E previsibilidade é poder. Porque quando você entende o que gera resultado, você pode repetir. E quando pode repetir, pode escalar. Na próxima parte, vamos consolidar tudo isso em um modelo mental definitivo. Um modelo que você poderá usar como bússola estratégica para qualquer projeto, qualquer decisão e qualquer fase de crescimento da sua vida. Agora você vai consolidar tudo em um modelo mental único. Um princípio operacional que pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, negócio ou carreira. Porque simplicidade, quando internalizada corretamente, deixa de ser uma técnica e se transforma em um sistema de pensamento. O modelo é este: essência, foco, execução, corte, repetição. Essência é a pergunta mais importante que você pode fazer diante de qualquer projeto. Qual é o núcleo que realmente gera resultado aqui? Não a aparência, não o acessório, não o que parece sofisticado. O que realmente move o ponteiro? Em um negócio, essência é o produto que gera mais receita com menos esforço. É o canal que traz clientes qualificados. É a atividade que cria maior impacto. Na sua vida pessoal, essência é o hábito que gera mais transformação. É a prática que mais influencia sua energia, sua clareza mental, sua saúde. Se você não identifica a essência, você dispersa a energia. Depois da essência vem foco. Foco é exclusão consciente. É dizer, isso é prioridade, o resto é secundário. Foco é disciplina aplicada. Sem foco você até trabalha muito, mas trabalha em várias direções ao mesmo tempo. E energia dividida perde força. Imagine um raio de luz disperso. Ele ilumina, mas não transforma. Agora imagine um laser. Energia concentrada perfura aço. Foco é transformar sua energia em laser. Mas foco sem execução é apenas intenção. Execução é transformar clareza em ação repetida. E aqui está um ponto que poucas pessoas entendem. Execução simples é superior à execução sofisticada. Se sua estratégia exige condições perfeitas para funcionar, ela é frágil. Se sua estratégia pode ser executada mesmo em dias difíceis, ela é forte. Você precisa construir sistemas que funcionem quando sua motivação está baixa.
Isso significa ações simples, claras e repetíveis. Agora entramos no elemento mais negligenciado: corte. Corte é a prática contínua de eliminar o que deixa de ser essencial. Não é algo que você faz uma vez por ano. É constante. Cortar produtos pouco lucrativos, cortar clientes desalinhados, cortar reuniões improdutivas, cortar metas irrelevantes, cortar distrações digitais, cortar compromissos que não fortalecem sua prioridade central. Corte é proteção estratégica. Toda vez que você não corta, você acumula complexidade. E complexidade acumulada é desgaste futuro. Agora vem o último elemento: repetição. Repetição é o que transforma simplicidade em escala. Você não precisa de 50 estratégias diferentes. Precisa de uma que funciona e repetida com consistência. A repetição estruturada constrói autoridade, constrói reputação, constrói caixa, constrói confiança. É como treinar um músculo. Você não desenvolve força fazendo um exercício diferente a cada dia. Você desenvolve força repetindo o mesmo movimento com carga progressiva. Nos negócios, carga progressiva significa melhorar continuamente o que já funciona. Melhor atendimento, melhor oferta, melhor comunicação, melhor processo, mas sempre em cima do mesmo núcleo. Agora vamos integrar tudo isso em um cenário real. Imagine que você decide criar um negócio digital hoje. Essência: identificar uma dor específica de um público específico. Foco: construir uma solução direta para essa dor sem adicionar funcionalidades desnecessárias. Execução: lançar rapidamente uma versão simples, coletar feedback real. Corte: eliminar tudo que não gera resultado mensurável nos primeiros ciclos. Repetição: melhorar continuamente a solução validada e escalar o canal que funciona. Esse modelo funciona em qualquer área. Quer melhorar sua saúde? Essência: alimentação e treino consistentes. Foco: escolher poucos hábitos-chave. Execução: aplicar diariamente mesmo quando não há motivação. Corte: eliminar excessos que sabotam energia. Repetição: manter o padrão por tempo suficiente para consolidar resultado. Percebe o padrão? Simplicidade não limita crescimento. Ela organiza crescimento. Agora vamos aprofundar em algo ainda mais transformador. Quando você opera de forma simples, você começa a desenvolver uma sensibilidade estratégica apurada. Você percebe rapidamente quando algo está ficando complexo demais. É como aprender a ouvir ruídos no motor de um carro. No início você não percebe. Depois de experiência, qualquer desvio chama a atenção. Você passa a detectar excesso. Excesso de tarefas, excesso de metas, excesso de funcionalidades, excesso de informação, e começa a eliminar antes que vire problema. Isso cria leveza operacional. Leveza aumenta a velocidade. Velocidade aumenta aprendizado. Aprendizado aumenta crescimento. Existe também um impacto psicológico profundo. Quando sua vida e seu negócio são simples, você sente controle. Quando são complexos demais, você sente sobrecarga. Sobrecarga gera ansiedade. Ansiedade reduz qualidade de decisão. Decisão ruim aumenta problemas. Problemas aumentam complexidade. É um ciclo negativo. Simplicidade cria o ciclo oposto. Clareza gera decisão rápida. Decisão rápida gera ação. Ação gera resultado. Resultado gera confiança. Confiança gera expansão. Agora entenda o mais importante. Pensar simples não é um truque operacional. É uma escolha filosófica. É decidir que você não será escravo da complexidade moderna. É decidir que vai operar com intenção, não com reação. É decidir que prefere profundidade à dispersão. É decidir que prefere resultado à aparência. Essa escolha muda sua identidade. Você deixa de buscar validação através de projetos grandiosos e passa a buscar eficácia através de execução disciplinada. E isso muda tudo. Porque no longo prazo, vence quem executa com consistência, não quem impressiona no início. A maioria começa grande e desiste rápido. Poucos começam simples e persistem. Esses poucos constroem impérios silenciosos.
Agora a pergunta final que define seu próximo nível é esta: o que você pode simplificar hoje? Qual projeto pode ser reduzido à essência? Qual compromisso pode ser eliminado? Qual meta pode ser concentrada? Qual processo pode ser encurtado? Qual distração pode ser cortada? Se você sair daqui e aplicar apenas uma simplificação real, você já começou a construir vantagem. Se aplicar consistentemente, você constrói diferenciação estrutural. Se transformar isso em identidade, você constrói legado. Simplicidade não é o caminho mais chamativo, é o mais poderoso. E a partir de agora, toda vez que você sentir confusão, excesso ou sobrecarga, lembre-se, não é falta de capacidade, é excesso de complexidade. Corte, clarifique, concentre, execute, repita. Esse é o primeiro passo para um negócio ágil e inovador. Esse é o primeiro passo para uma vida estratégica. E esse passo começa quando você decide pensar simples.